Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está me ouvindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu trago uma palavra para dividir com vocês. Na verdade é um ensinamento, é um alerta que está em Romanos 12:2, que diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reparem que é um alerta, é uma espécie de alerta que o apóstolo Paulo deixa para a igreja. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, ele está dizendo para que a gente não se conforme com o mundo à nossa volta, e depois nos diz como nós podemos não nos conformar. Depois ele que é transformando a nossa mente, renovando a nossa mente. Depois ele diz que só assim nós conseguimos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos Romanos, ele estava em Corinto preso, e faltava aproximadamente 3 anos para ele ser morto. E o maior propósito e objetivo de Paulo, embora nas condições em que ele estava, a gente pode ver que ele não estava conformado. Olha, vou morrer mesmo, estou no fim da minha carreira, vou ficar quietinho. Não. Aquilo que ele diz para a gente fazer: não vos conformeis com este mundo, mas que fôssemos transformados pela renovação da nossa mente, é algo que ele vivia na primeira pessoa, apesar da circunstância em que ele se encontrava. O maior propósito dele era promover a nossa fé cristã, ensinando, fortalecendo e orientando através não apenas daquilo que é a palavra de Deus, mas sendo a própria palavra de Deus, através da sua própria atitude perante toda aquela circunstância. Apesar da circunstância em que ele estava, apesar de estar preso, Paulo continuou compartilhando o Evangelho de Jesus com as pessoas ao redor do mundo, e ele escrevia cartas. Como não podia se deslocar, ele arranjou uma maneira que foi escrever as cartas. E ele não fazia acepção de pessoas, né? Ele compartilhava o Evangelho de Jesus com toda a gente, independentemente da sua origem étnica ou cultural. No entanto, ele não se conformava com os padrões do mundo em que ele vivia. Então, a gente vê aqui que Romanos 12:2, este versículo, ele é uma espécie de alerta, onde Paulo nos explica sobre princípios de romper com o pecado, de manter a nossa fé centrada em Cristo e buscar como podemos, apesar de qualquer circunstância, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus enquanto compartilhamos o Evangelho. Então a gente vê que essa parte do versículo, não vos conformeis, e este não se conformar que o apóstolo Paulo diz, me leva a entender que significa a gente não se acomodar com a situação, não se deixar levar pelas circunstâncias à nossa volta, não se deixar levar por qualquer ideologia, sabe? Esse não vos conformeis me alerta
a resistir, a persistir, a me manter focada em fazer aquilo que Deus me pôs nessa terra para ser feito, que é levar a palavra de Deus, que é levar o Evangelho. Aqui, ele exorta os cristãos de Roma para não se esquecerem das promessas e do sacrifício de Cristo. Assim como me levou também quando li a não me esquecer das promessas e dos sacrifícios de Cristo, que Cristo fez e ainda faz pela minha vida. E também me faz lembrar que a minha vida será muito melhor no céu do que esta que eu vivo aqui na terra. Só que a mensagem mais forte, a mensagem que mais me impactou nesse não vos conformeis é: olhe para Cristo, minha filha, e siga Ele em tudo aquilo que fizeres, em todo lugar onde estiveres. Olhe para Cristo, não olhe para homens, olhe para Cristo. Em outras palavras, Paulo quis também nos dizer aqui que aquele que se conforma acaba por perder a noção e a perspectiva da esperança. Se eu me conformo com o mundo está assim mesmo, não vale a pena lutar, não vale a pena persistir nem resistir, eu vou perder a noção. Eu vou perder a noção e a perspectiva da esperança que há em Cristo, a perspectiva da salvação, e até mesmo deixo de dar o devido valor ao sacrifício que Jesus fez por nós. O alerta é que a gente viva neste mundo, mas que nós não sejamos do mundo. Porque os valores que o mundo hoje preza, irmãos, os valores que o mundo hoje preza, não tem como ser os valores de um cristão. Porque os valores de um cristão estão totalmente alicerçados sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. O não vos conformeis com este mundo significa também a gente não entrar neste esquema de conveniência, de relativismo, sabe, aquela ideia mundana de se dar bem em tudo, passando por cima do outro sem olhar a quem. Sabe, essa ideia do mundo de hoje de que os desejos pessoais são prioridades, ou seja, o eu como centro de tudo, o eu sendo o primeiro em tudo. E me entristece assim profundamente ver como muitas pessoas ainda estão ligadas a este mundo, achando que a vida se resume a este mundo. Por isso, se realmente nós queremos ser transformados pela renovação da nossa mente, se nós realmente queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não podemos ser e não podemos estar conformados com esse tipo de sistema que gera o mundo atual, que é totalmente, irmãos, corrompido e totalmente longe e fora dos valores bíblicos. João 8,12 diz que a gente tem de ser a luz no mundo. Nós temos que ser a luz do mundo. Para quê? Para mostrar para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor que a alegria não acaba, sabe? Mostrar o exemplo de conduta, de vida, seguindo os passos e os ensinamentos de Cristo, sendo uma espécie de ponte entre Deus e aquele que ainda não é crente, aquele que ainda não crê, aquele que ainda não conhece a perfeita e agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Depois aqui, a seguir diz, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. E aqui o significado de transformação neste versículo é algo como uma espécie de metamorfose. Sabe? Tipo o processo que passa a largata antes de se transformar em borboleta. Nós percebemos a importância que o apóstolo Paulo destaca aqui,
porque trata-se de uma mudança radical na maneira de pensar, na maneira de viver. Por isso que Paulo, ele enfatiza que renovar a nossa mente é o caminho para essa transformação. Sabe, é importante a gente lembrar que todo ser humano não crente tem uma maneira padronizada de pensar e de viver, muitas vezes atrelada ao modo mundano que nós falamos acima. Sabe, estar corrompido, uma pessoa que está corrompida e precisa ser renovada, ser restaurada, resgatada para assim ter um padrão de vida bíblico e de pensamento e uma conduta de vida centrada na Bíblia. Uma renovação é fazer algo que fique como novo. Sabe, é como você destruir tudo, é como quando você diz, eu vou renovar a minha casa, repare que você quase que faz tudo novo, é tudo diferente daquilo que estava. É recomeçar, é inserir coisas novas, é mudar as coisas de lugar, é não ter nada como era. Sabe, a renovação da nossa mente passa por Jesus, passa pelas Escrituras. Quando nós começamos a ler e a estudar constantemente a palavra de Deus, é inevitável que gradativamente nós sejamos transformados à imagem e à semelhança de Cristo. Portanto, a nossa mente, eu li isso, acho que foi no livro da Joyce Meyer, que a nossa mente é um campo de batalha. Nós precisamos 24 horas por dia alimentá-la com a palavra de Deus, para assim a gente trilhar aquele caminho que nos leva a conhecer ao Pai. Assim, gradativamente, nós vamos tendo a mente de Cristo. E à medida que nós vamos tendo a mente de Cristo, nós não vamos nos deixar influenciar por qualquer filosofia, por qualquer ideologia. Nós não seremos manipulados por qualquer coisa que nós possamos ouvir, porque nós ouvimos tudo, mas a nossa mente está blindada com aquilo que diz a palavra de Deus, com aquilo que está escrito nas Escrituras. Então, nós não vamos nos conformar com qualquer coisa que o mundo possa nos apresentar. Então reparem, o primeiro passo é não nos conformar, não ficar numa zona de conformismo com aquilo que está acontecendo no mundo. Depois ele nos diz que para evitar esse conformismo, nós temos que renovar, nós temos que nos autotransformar e promover a renovação da nossa mente através da palavra de Deus. E que assim nós iremos provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos experimentar, nós vamos explorar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Porque uma mente renovada, uma mente que está em renovação constante, através da palavra, é fundamental para que nós consigamos fazer uma exploração com sucesso dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A chave, irmãos, é a obediência. Sendo obedientes ao Senhor, certamente nós vamos começar a entender e a experimentar a vontade dele nas nossas vidas. Há uma relação muito grande entre a mente e o coração que vale a pena a gente refletir aqui um pouquinho. Em Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso
pois pode estar preso nas modas e condutas do mundo. Então não é adequado para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reparem que ele fala aqui sobre estarmos presos e moldados, conformados com a conduta do mundo. E que quando estamos conformados, nós não estamos adequadamente posicionados para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se o nosso coração for renovado, assim como a nossa mente, então nós estaremos aptos para conhecer, nós estaremos aptos para fazer a vontade do nosso Pai. Pois esse tipo de coração e mente é o que vai entender e provar a vontade de Deus. A vontade de Deus está diretamente conectada aos princípios da sua palavra, aos mandamentos, e significa o que o Senhor quer de nós. Que nós sejamos obedientes, que nós sejamos fiéis, leais, firmes, que nós o reconheçamos como o único Deus em nossas vidas e que sigamos os princípios que Ele deixou escrito na Bíblia. Perfeita vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós possamos viver livres de defeitos. A perfeita vontade de Deus para a nossa vida é completa, é consistente, é santa, é agradável a Deus. Agradável a Deus é aquilo que certamente vai ser da aprovação dEle. Nós vivemos no mundo Deus quer que nós vivamos neste mundo sem ser deste mundo. Nós temos que ser sal e luz, de maneira que Jesus seja visto em nós o tempo todo e que o Pai seja glorificado. Nós precisamos renovar as nossas mentes constantemente através da palavra de Deus, porque certamente assim nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir a voz do nosso Senhor e nós vamos ser capazes, nós vamos estar aptos a ouvir a boa, agradável e perfeita vontade dEle para a nossa vida. Por isso, irmãos, hoje, para encerrar, eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a abraçar a transformação da sua mente, para que possa produzir mudanças na sua vida. Porque a vida, irmãos, ela é repleta de estações de transformação. Eu estou vivendo uma fase de transformação muito grande na minha vida. E Deus, milhares de vezes ou muitas vezes, Ele vai nos chamar durante esta caminhada para algumas mudanças. Mudanças que vão ser necessárias para que a gente possa crescer, transformar e renovar a nossa mente. Para que assim nós possamos alcançar o propósito que Ele tem para as nossas vidas. É verdade que a mudança, na maior parte das vezes, é desconfortável, é desafiadora. Mas eu quero te lembrar, como o Senhor tem me lembrado a cada manhã, que Ele é o agente da transformação das nossas vidas. Que nada acontece sem a permissão, sem a vontade perfeita de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia, ela nos chama não para que a gente se conforme com os padrões deste mundo. Ela nos chama para que a gente permita que Deus renove a nossa mente, para que Ele renove e transforme o nosso coração. E então, quando nós nos submetemos ao poder transformador de Deus, Ele molda nossas atitudes, Ele molda as nossas perspectivas e Ele nos guia para uma vida repleta da sua boa, agradável e a sua perfeita vontade. Eu sei que aceitar a mudança nem sempre é fácil, falo por mim. Especialmente quando nós temos que sair da nossa zona de conforto e temos que nos deparar com incertezas e com desafios. Principalmente quando as mudanças vão contra a vontade da nossa carne. Mas eu entendo que é nesses momentos de transformação que nós podemos ver crescer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. É que nós podemos medir o grau, a intensidade, a profundidade da nossa fé e confiança em Deus. A gente tem que ter presente que Ele está sempre, de alguma forma, Ele se faz presente na nossa vida para nos guiar,
para nos confortar e Ele nos capacita a enfrentar esses desafios de mudança. Eu quero que você olhe para trás, que você olhe para trás na sua jornada de fé e que você veja como Deus já te transformou e vem te transformando ao longo deste tempo. Eu fiz esse exercício essa semana e vi que a pessoa que eu era há 10, 15 anos atrás, em Cristo, eu já não sou mais. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por cada lágrima que eu derramei, glória a Deus por cada dificuldade que eu passei. Hoje eu sou capaz de entender a motivação que Paulo teve em continuar escrevendo, em continuar evangelizando, ainda que preso numa cadeia e com a morte decretada. Hoje eu consigo entender por que Paulo não se conformou e continuou fazendo aquilo que Deus determinou para que ele fizesse na terra. Portanto, irmãos, hoje, olhando para a mudança que se fez necessária nessa fase da minha vida, eu luto todos os dias e clamo a Deus para me ajudar a abraçar essa mudança com fé, sabendo que Ele está do meu lado, pedindo para que Ele continue me capacitando e me moldando para que eu possa cumprir o seu propósito. Eu quero te dizer nessa manhã, permita que a palavra de Deus renove a sua mente, que a palavra de Deus te guie através deste processo de transformação. Pode doer um pouco? Pode. Mas lembra que para extrair o azeite da azeitona é preciso que ela seja bem moída. Lembre-se que em Deus você vai encontrar força, coragem e a plenitude de vida porque Ele já reservou para você, para passar por este processo. E agora eu quero encerrar com uma oração. Eu quero dizer, querido Pai, querido Deus, Deus de amor, Deus de cuidado. Eu quero te agradecer nessa manhã, Pai, por ser o agente de mudança na minha vida, por ser o agente de mudança na vida dos meus irmãos que estão me ouvindo. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue nos ajudando a que a gente não nos conformamos com este mundo, mas que possamos ser transformados pela renovação da nossa mente através da sua palavra. Que o Senhor venha revelar a sua vontade, boa, perfeita e agradável, através da sua palavra, nos provendo de discernimento daquilo que o Senhor nos quer ensinar. Nos dê, Senhor, uma unção extra de coragem, de fé, para abraçar todas essas mudanças que o Senhor nos chama a fazer nas nossas vidas. Acima de tudo, Senhor, nós confiamos em Ti. Porque ainda que a gente não entenda o processo, Pai, nós temos a certeza de que a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Era essa a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Foi essa palavra que o Senhor trouxe para o meu coração essa semana. Que a gente não se acomode, não se conforme com os padrões deste mundo, mas que a gente possa ser transformados através da renovação da nossa mente, através da leitura da palavra. Para que a gente possa experimentar, assim como o apóstolo Paulo, independentemente das circunstâncias, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra falou muito ao meu coração, foi cirúrgica ao meu coração, e eu espero que seja ao seu também. Amém? Eu hoje fico por aqui. Um beijinho muito grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo domingo. Se Deus quiser, que a gente sabe que se for da sua vontade, que é agradável e perfeita,
e muito boa, Ele vai sempre querer. Amém? Amém.